Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E a gente quer começar esse momento invocando, a gente vai se dirigir a ele em oração. Pedir para o pastor Renan, então, fazer uma oração. Falamos com Deus em oração. Amado Pai Celestial, muito obrigado porque Tu enviaste Jesus Cristo ao mundo para ser o nosso Salvador. Te agradecemos que, através do santo batismo, Tu nos colocaste dentro da família da fé, os irmãos em Cristo. Por Cristo somos salvos e nele temos a certeza de que Tu és um Deus de amor. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque através do santo ministério Tu instituíste tantas maravilhas para o povo de Deus. Te pedimos a companhia ao Erickson, que vai nos dirigir neste momento de estudos, e te agradecemos especialmente pelo projeto Mais Sumário que está recomeçando neste ano. Te pedimos, Senhor, sempre a Tua bênção, especialmente nos momentos em que tivermos incertezas de que a Tua mão protetora está conosco. Mas, acima de tudo, que o Teu Espírito Santo, através da fé que temos em Cristo, possa nos iluminar com todos os seus dons. Por Jesus, amém. Muito obrigado, pastor Renan. Gostaria só de lembrar o objetivo do sumário aqui, é que os jovens possam discutir vários pontos de vista, guiar, e a gente vai falar hoje sobre Santa Ceia. Primeiro, só eu vou pedir que o pastor Erickson se apresente. Beleza, então boa noite para todo mundo aí, né? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Muito bom estar aqui, muito legal esse projeto de vocês, é muito bom ver, né, vários jovens aí estudando e querendo se aprofundar na palavra de Deus. Isso é realmente maravilhoso, sensacional mesmo. Bom, o meu nome é Erickson, né? Eu me formei ano passado aqui no Seminário Concórdia, eu sou da mesma turma aí do pastor Renan, e eu continuo morando aqui no seminário, aguardando o chamado aí, né? Estou na expectativa de que vou receber um chamado aí nas próximas semanas ou meses, né? Melhor se for semanas. Sou casado com a Fabiane, ela é natural de Novo Hamburgo, aqui do Rio Grande do Sul mesmo, e eu sou natural do município de Serra, lá no Espírito Santo. E estamos na área e, né, vamos trazer esse assunto aí hoje, que é o assunto do meu artigo de conclusão, que eu fiz no final do ano passado aqui no seminário, né, sobre Santa Ceia. E o título dele é justamente esse, né, Santa Ceia aberta ou fechada? Bom, eu queria começar pedindo só que o senhor desse assim, um resumo assim, da visão luterana quanto à Santa Ceia. A visão da IELB, no caso. Sim, tranquilo. Eu vou trazer ali no estudo de forma resumida a doutrina da Santa Ceia, né? E aí eu acredito que eu vou responder essa pergunta. Eu acredito que ali a gente vai conseguir ver bem, assim, né? Mas assim, se eu fosse resumir o resumo, eu diria mais ou menos o seguinte: para nós a Santa Ceia, ela foi instituída por Jesus Cristo, tá? Pelo próprio Deus Filho, é um sacramento, né? Que ele dá nesse sacramento para a gente benefícios, né? Benefícios, perdão dos pecados, vida em comunhão com Deus e salvação. Nós não vemos a Santa Ceia como um símbolo, né? nem tentamos explicar ela a partir de nada racionalista ou filosófico. A gente busca crer, né? Está relacionado com a fé, crer naquilo que Deus diz o que ela é. E o que ele diz é que o pão, né, ali no momento da Santa Ceia, é o corpo de Cristo, e o vinho é o sangue de Cristo, e ele nos dá esses benefícios, né? Perdão dos pecados, vida e salvação. Seria esse, assim, um resumo. Certo, bem esclarecedor. Vou lhe devolver a palavra já, pastor. O senhor dá continuidade ao estudo. Tá, tudo bem, então. Eu não sei se está travando aí para vocês, a internet aqui no seminário é meio complicada, então, né, pode ser que trave um pouco, mas se alguma coisa não ficar clara, vocês podem me chamar aí e perguntar, tá? Se levantarem a mão e eu não ver nem ouvir, então
vocês podem abrir o microfone e me chamar, porque isso pode facilmente acontecer, tá? Então tá. Antes de começar o estudo, eu queria só fazer uma breve introdução, né? Eu mencionei antes que eu fiz esse trabalho, esse estudo de hoje, baseado no meu artigo de conclusão aqui do seminário, né? Que eu fiz no final do ano passado, porque esse é um assunto que de vez em quando algumas pessoas comentam e questionam sobre a prática da IELB de realizar a Santa Ceia fechada, né? Ou seja, de dar a Santa Ceia somente para pessoas que são membros da IELB. Por isso que é chamada de Santa Ceia fechada, né? Fica só entre os membros da IELB. Enquanto essa prática é chamada de Santa Ceia fechada, a prática de dar a Santa Ceia para todas as pessoas que vão aos cultos, né? Então, os que são e os que não são membros da igreja, é chamada de Santa Ceia aberta, né? Assim que ela é conhecida, que aí ela fica aberta para pessoas que não são membros também. Eu acredito que é muito importante nós ouvirmos os argumentos que são a favor da Santa Ceia aberta, tanto quanto os argumentos a favor da Santa Ceia fechada. Eu acho que não é bom a gente simplesmente dizer assim que uma prática é boa e que a outra não presta, sem ouvir os argumentos a respeito dela. Porque para fazer as coisas do jeito certo, é importante a gente ouvir e analisar com profundidade essas questões para chegar à melhor conclusão e bem fundamentados numa resposta, né? É melhor do que simplesmente rejeitar algo sem tentar compreender aquilo. E agora, antes da gente continuar, eu queria também dizer, a qualquer momento aí, vocês podem me chamar, né? Igual eu comentei antes, só abrir o microfone, vocês podem fazer perguntas à vontade, comentários à vontade a qualquer momento, tá? Não precisam me esperar pausar, não precisam me esperar parar, porque às vezes eu engreno a terceira aí e vou direto. Então, podem abrir o microfone e só falar, tá? Vamos começar falando sobre a doutrina da Santa Ceia na Igreja Luterana, né? A gente deu um pequeno resumo antes, né? Então, mas aqui eu vou apresentar de forma também resumida, mas não tanta, como é que é ela para a nossa igreja. Né? De forma resumida, porque todos nós já temos, eu acredito, que um conhecimento suficiente, né, desse sacramento. E para isso eu vou usar o Catecismo Menor de Lutero, em que ele diz assim, ele pergunta de forma direta, o que é o sacramento do altar? E ele responde, é o verdadeiro corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sob o pão e o vinho, dado a nós cristãos, para comer e beber, instituído pelo próprio Jesus Cristo. Então, de forma bem direta e resumida. E além disso, Lutero ainda diz que a Santa Ceia dá um benefício para os cristãos ao comer e beber. E a gente percebe esse benefício nas palavras de Jesus sobre a Santa Ceia, em que ele diz assim, dado em favor de vós, né? Dado para o seu benefício, para o benefício de vocês. E também, a outra frase, derramado para a remissão dos pecados. Né? E perdão dos pecados aqui significa também vida em comunhão com Deus e salvação. Então, tudo isso está conectado com o perdão dos pecados. Porque quando os seus pecados estão perdoados, você já está salvo. É isso que Deus nos ensina na palavra dele. Né? Tá tudo junto, tudo conectado. Então, nessa breve introdução aí e resumo a respeito da Santa Ceia, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário? Pode ficar à vontade. Vamos seguir então. Bom, então agora eu vou entrar numa questão mais específica e que vai necessitar de uma concentração um pouquinho mais especial para entender a lógica do que eu vou falar. Eu vou dizer para vocês que eu só fui perceber isso, que eu vou dizer agora, quando eu estava estudando para fazer o meu artigo de conclusão. Né? Eu passei toda a minha vida até o final do curso sem prestar atenção nesse detalhe que é muito importante. Né? E que eu acho que às vezes acaba gerando dúvida nas pessoas quando não prestam atenção. Que é o seguinte, essas palavras de Lutero que eu acabei de usar para explicar o que é a Santa Ceia, tem uma implicação lógica que está implícita nela, mas que eu acho que, né, passa despercebido pela maioria das pessoas. Aí, a primeira parte é mais simples, a segunda é um pouco mais aprofundada. A primeira parte é a seguinte, né, a implicação lógica. A Santa Ceia é apenas para cristãos. Isso é o que está implícito ali. Mas por que as palavras de Lutero dizem implicitamente que a Santa Ceia é só para cristãos? Bom, é porque Lutero diz que é necessário que a pessoa que vai receber a Santa Ceia creia nessas palavras, dado em favor de vós e derramado para a remissão dos pecados.
Como é que uma pessoa vai crer que a Santa Ceia foi dada para o benefício dela e que é para o perdão dos pecados, se ela nem acredita no resto da Bíblia, como na própria existência de Deus, por exemplo, né? Então não tem como, é irracional, é ilógico. A pessoa vai crer na Santa Ceia, só vai crer na Santa Ceia se ela for antes cristã. Isso está implícito nessa definição da Santa Ceia do Lutero ali do Catecismo Menor. Essa foi a primeira. Agora a segunda parte dessa implicação lógica, que é a seguinte: não basta ser cristão para receber o sacramento. Mas também é necessário que o cristão tenha recebido o correto ensinamento a respeito da Santa Ceia. Ou seja, é necessário que a pessoa tenha aprendido a correta doutrina da Santa Ceia antes de receber ela. E isso porque essas palavras citadas falam especificamente sobre a Santa Ceia. Aí, assim, né, quando Lutero diz que a pessoa precisa crer nas palavras, né, dado em favor de vós e derramado para a remissão dos pecados, já está óbvio que a pessoa recebeu a instrução correta sobre o sacramento do altar. Por quê? O que foi dado em favor de vós? Bom, a resposta, o corpo e sangue de Cristo. É disso que essas palavras estão falando. O que foi derramado para a remissão dos pecados? O sangue de Cristo. Essa é a resposta. E é importante nós destacarmos isso porque pode acontecer de alguma pessoa ser verdadeiramente cristã, mas não ter aprendido corretamente o que é a Santa Ceia. E a gente vai ver que esse é o caso de muitos cristãos. E nesses casos, a pessoa, mesmo sendo verdadeiramente cristã, não está apta a receber o sacramento, porque para receber ele é indispensável crer no que ele é. E para crer no que o sacramento é, para crer no que a Santa Ceia é, somente recebendo a instrução correta a seu respeito, né? Então, essa questão lógica, isso que está implicitamente aqui, algo lógico, né? Essa implicação, isso é muito importante a gente levar em consideração, porque se a gente dá uma lida um pouco mais rápida, um pouco, né, mais desatenta assim, nas palavras de Lutero, a gente pode pensar, não, mas aqui está dando abertura para a gente... não tem nada falando aqui a respeito da Santa Ceia somente para pessoas que receberam o correto ensinamento da doutrina. Mas não, está sim. É necessário conhecer a doutrina corretamente, né? Até aqui alguma pergunta ou comentário? De minha parte, não. Podem ficar à vontade, tá, gente? Só abrir o mic e perguntar. Manda bala. Eu vou até falar com vocês o seguinte, tá? A próxima parte que eu vou começar a fazer, vou começar a falar, é a respeito da Santa Ceia aberta. E assim, se vocês já ouviram algum tipo de argumento a respeito da Santa Ceia, a prática da Santa Ceia aberta, que vocês acham interessante trazer, podem trazer, porque aqui eu trouxe algo no meu artigo de conclusão que estava numa bibliografia, né, que estava documentado. E a gente vai ver que não tem tantos argumentos assim documentados, mas isso é bastante comentado. Então, muito provavelmente nós já ouvimos, né, de pessoas, de pastores, de membros da igreja, né, falando assim que defendendo uma posição dela ser aberta, e a gente pode trazer isso, pode discutir, pode conversar a respeito disso, né, respeitosamente, é claro. Tá? Então, a qualquer momento aí, se alguém quiser trazer um argumento a favor da Santa Ceia aberta que não está aqui, fiquem à vontade. Bom, então, eu vou mencionar então, né, para vocês ir pensando a respeito disso, né? Peguei então esses argumentos que são utilizados para defender a prática da Santa Ceia aberta e analisei eles, né, de acordo com aquilo que é o único fundamento para nós cristãos luteranos, que é a Bíblia Sagrada, a pura e santa palavra de Deus. Todo argumento a favor, né, da Santa Ceia aberta ou da Santa Ceia fechada precisa necessariamente ser analisada tendo como fundamento a Bíblia. Ela é que é o fundamento para a gente saber, sempre, né? Essa é a regra de ouro. É importante nós termos bem claro na nossa mente que a única fonte para a gente saber o que é a Santa Ceia, então, é a Bíblia, a palavra de Deus. Qualquer outra informação que vem de fora da Bíblia é especulação filosófica, é a razão do ser humano tentando explicar algo sobrenatural, né? Porque a Santa Ceia é algo sobrenatural.
Qual é o sentido que tem de você receber ali um pouquinho de vinho, um pedacinho de pão e falar que a pessoa está tendo o pecado dela perdoado? Não faz o menor sentido. Isso né, não é algo que a gente pode racionalizar, né? Então, é algo sobrenatural. É um sacramento de Deus. E a gente não pode confundir, então, palavra de Deus com ensinamentos de seres humanos. Então, tendo isso em mente, essa separação, a gente vai analisar os argumentos a favor da Santa Ceia aberta. Mas antes ainda de eu iniciar com os argumentos, eu preciso dizer algo mais, né? Eu acho que eu até mencionei um pouco antes. Durante o trabalho, eu percebi que existem pouquíssimos materiais com argumentos a favor da Santa Ceia aberta. Pouquíssima bibliografia. E vejam bem, isso significa, na prática, que a maioria dos argumentos dentro da Igreja Luterana a favor da Santa Ceia aberta não possuem um fundamento criterioso. Ou seja, eles não possuem uma bibliografia forte para defender isso. A maioria dos argumentos são gerados nas mentes das pessoas e ficam por ali mesmo, e é compartilhado ali localmente. E quando a gente fala de informação criteriosa, os argumentos que não estão bem expostos e fundamentados numa bibliografia bem clara, normalmente são argumentos não muito fortes e com fragilidades na estrutura lógica, tá? Então, vamos lá, finalmente vamos para os argumentos. O primeiro argumento que eu trago é a interpretação que eu peguei de um autor que fala, que é uma interpretação de uma fala de Lutero, uma citação de Lutero, que, se eu não me engano, está na introdução do Catecismo Maior. Lutero diz o seguinte, tá? Eu vou citar ela aqui para vocês. Lutero diz assim, pensem no que Lutero está dizendo. Uma coisa é certa, 2 pontos. Quem entende os 10 mandamentos bem e inteiramente deve entender a Escritura toda, de sorte que pode aconselhar, ajudar, confortar, julgar e decidir em todas as coisas e casos, tanto no plano espiritual quanto no temporal. E pode ser juiz sobre doutrina, ordens, espíritos, direito e o que mais haja no mundo. E essa é a citação. Esse é um argumento usado para defender a ideia de que, né, o pessoal diz o seguinte, quando tem uma missão da igreja, um lugar lá que está iniciando os trabalhos, bem no iniciozinho, acontece muitas vezes de visitantes da igreja, parentes lá de crianças que estão se confirmando, e em outras situações assim, né, os visitantes que estão ali na igreja, acontece desses visitantes desejarem muito participar da Santa Ceia com os luteranos, aqueles que estão se confirmando, né, com as pessoas que estão concluindo a profissão de fé e tal. Então, o argumento do pessoal é que é muito difícil dizer não para essas pessoas que não fazem parte da igreja luterana ainda. Então, por ser tão difícil dizer não para eles, alguns defendem que deveria se praticar a Santa Ceia aberta nesses casos específicos de missão, quando tem uma missão iniciando, né? Mas aí, analisando um pouco mais profundamente esse argumento, se nós lermos essa situação de Lutero da forma acima, a gente vai pensar que ele está falando de uma forma literalmente, né? Que ele está falando literalmente, que Lutero está ensinando que se uma pessoa for conhecedora da Bíblia, então essa pessoa pode mudar algumas coisas na palavra de Deus conforme ela achar que é mais apropriado, né? Então, ou seja, uma pessoa que vai estar lá, vamos dizer, um pastor ou um membro da diretoria da igreja que está lá numa missão, né? Aí ele vê que situação complicada, né? Os confirmandos estão aí, vai ser a primeira turma que a se confirmar, vão fazer parte da igreja, e estão os tios, né, primos e não sei o que lá, pais que ainda não são luteranos, são de outras denominações e querem participar. Se a gente disser que não, poxa vida, vai ser muito complicado, vai ser muito ruim. Imagina como é que eles vão ficar tristes, magoados com isso. Poxa, eles querem se sentir, né, fazendo parte da comunhão, eles querem estar junto com a gente aqui. Então, esse é o argumento, né? E aí eles usam essa citação de Lutero para dizer, tá vendo? Lutero está dizendo que dá para dar um jeitinho, já que o pastor é conhecedor da palavra de Deus, ele tem como ser, como é que diz aqui na citação, juiz sobre doutrina. Ou seja, se tem a doutrina lá que fala uma coisa, ele pode dar uma mexidinha ali para poder, né, adaptar para a situação, né? E essa galera aí que não é da igreja também participar da Santa Ceia, e a gente tem um momento bonito e tira muita foto bonita. O problema aqui
é que quem conhece os escritos de Lutero percebe logo que essa frase que eu acabei de citar dele aí está diferente de tudo que Lutero escreve e ensina. E aí, né, verificando o texto original de Lutero, a gente percebe claramente que ele está sendo irônico. É isso que está acontecendo nesse texto. Ele está dizendo, em outras palavras, sem ironia, que ninguém é tão conhecedor da palavra de Deus que tenha liberdade de mudar algo na palavra de Deus ou de manipular ela. Aí sim está a cara dos escritos de Lutero, em que ele sempre nos coloca como humildes dependentes da santa palavra de Deus. Ele sempre nos coloca como aprendizes, nunca como mestres que conhecem o suficiente a palavra de Deus. E para provar isso, eu vou citar um texto de Lutero que está na mesma página do outro texto, em que ele diz o seguinte sobre as pessoas que acham saber muito da palavra de Deus, provando que no outro texto, o Lutero estava falando, na outra citação, o Lutero estava sendo irônico. Ele diz assim: agora eu sei com certeza que esses mandriões, não sei o que é mandrião, mas com certeza não é coisa boa, esses mandriões ou espíritos presunçosos não entendem um salmo sequer, que dirá então a Sagrada Escritura toda. Contudo, pretendem que já conhecem o catecismo e querem desprezar essa obra, que é um breve compêndio e sumário da Sagrada Escritura toda. Razão por que peço mais uma vez a todos os cristãos, especialmente aos pastores e pregadores, que não queiram ser doutores muito cedo e não imaginem que sabem de tudo. Então vocês podem ver que essa citação de Lutero deixa bastante claro o que é que ele ensina a respeito da pura e santa palavra de Deus. Não é algo que ele jamais diz que a pessoa pode ser tão bom e conhecedor da palavra de Deus, que ele pode, né, ter até uma autoridade para poder mudar uma coisinha aqui ou ali, de acordo com o conhecimento e a sabedoria da própria pessoa. Mas ele diz que nós somos sempre aprendizes. Tanto é que ele fala, voltem sempre ao catecismo, voltem em estudo. Se você acha que o catecismo é pouca coisa demais para você, então você está tendo problemas aí com seu ego e está achando que sabe demais, né? Esse foi o primeiro argumento que eu trouxe e o motivo pelo qual esse argumento não é válido. O pessoal pega essa citação de Lutero e entende ela de forma distorcida, né? Fora de contexto. O Lutero está falando de forma irônica e eles entendem como se ele estivesse falando literalmente. Bom, vou dar uma pausa aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário? Eu tenho uma pergunta, mas acho que não tem muito a ver com o assunto de agora, mas eu vou fazer da mesma forma. Nós temos um critério para dizer quem toma e quem não toma Santa Ceia. E quem tem a comunhão aberta, assim, qual o critério deles para dizer que fulano não vai tomar Santa Ceia? Teria algum... Porque penso eu que há alguns casos que não é dado Santa Ceia, tipo criança. Aí, qual é a idade, qual é o critério? Essa questão aí da idade, pelo menos o que eu já ouvi falar, tá? Nunca vi nada, muito conteúdo sobre isso, mas sobre a questão da idade, normalmente tem um argumento evolucionista atrás, né? Ou seja, o pessoal diz o seguinte: só quando a pessoa conseguir compreender o que é a Santa Ceia é que ela vai poder tomar, né? Ou seja, quando a razão dela, o pensamento dela tiver desenvolvido o suficiente para ela conseguir entender o que é a Santa Ceia, ela vai tomar. Né? Esse pensamento, né, eu imagino que pode ser utilizado por pessoas que utilizam ela dessa forma, né? Igual você falou, para não impedir, né? Para impedir, né, que ela tome, mas não é um critério que nós utilizamos, né? A visão evolucionista não faz parte da nossa visão, porque a gente crê que a fé e os benefícios que Deus nos dá por causa da fé estão acima e são superiores à racionalidade humana. O que isso significa? O Lutero diz assim que até uma criancinha lá, dependendo da idade, poderia já tomar a Santa Ceia, né? Que ela consegue compreender. Né? Talvez a criança não vai compreender exatamente o que é a Santa Ceia, como nós compreendemos, com mais informação e critério, mas ela pode crer que é o corpo e sangue de Cristo. Né? Então, eu imagino que tenha algo relacionado com mais ou menos nessa área aí. O Renan levantou a mão.
Só para ajudar o Erickson e tentar ajudar o Alisson também, a questão na Santa Sé Aberta, qual o critério para não admitir uma pessoa, né? O critério, na verdade, é o mesmo do nosso, o pecado manifesto. Se é uma pessoa que vive em pecado, ela não deve ser recebida na Santa Ceia. A Santa Ceia é para todos os cristãos, dizem os da Ceia Aberta, mas aquele que vive em pecado manifesto deve ser repreendido à luz da palavra de Deus, e então pode voltar à comunhão. É interessante, né? Que bom que eles têm esse critério, porque eu realmente não sabia disso. Que bom, porque a visão deles a respeito do pecado e da necessidade do perdão acaba influenciando para a Santa Ceia, né? Que bom, graças a Deus, né? Isso é muito bom. Se alguém mais quiser comentar ou perguntar, fica à vontade. Bom, então eu vou trazer o segundo argumento aqui, tá? Que eu trouxe ali da bibliografia. Inclusive, se alguém tiver interesse depois em ver com mais detalhes, porque aqui está bastante resumido, né? Eu resumi bastante o artigo, mas se alguém quiser ver com mais detalhes o assunto ali, com as citações dos autores e tudo mais, eu posso disponibilizar o artigo, tá? Tranquilamente, é só me falar depois. Bom, segundo comentário, então. O segundo argumento, né? O segundo argumento também está relacionado com os visitantes recebendo a Santa Ceia na igreja. O argumento diz que os pastores devem confiar que os cristãos de verdade, né, que são de outras denominações cristãs, sabem o que é a doutrina da Santa Ceia. O pastor tem que pensar assim, não, ele é cristão, eu tenho que confiar que ele sabe a doutrina, né? Ele conhece a doutrina correta, que eles aprenderam corretamente e assim estão aptos a receber a Santa Ceia na igreja luterana. Mas isso pode ser respondido de uma forma bem simples, somente com dados de uma pesquisa do IBGE. Eu sei que tem exceções, mas essa pesquisa aqui já dá um bom parâmetro em números. A pesquisa diz o seguinte, tá? 50% dos brasileiros são católicos, 31% evangélicos e 10% não têm religião. Esse número já mudou aí nos últimos anos, né? E tem outros números aqui, outra percentagem que eu não levei em consideração, porque não era importante aqui para a gente, né? É só isso aqui que é considerando a Santa Ceia. Mas é mais ou menos isso. 50% católico, 31% brasileiro, evangélico. Então, se a gente considerar as igrejas no Brasil que ensinam corretamente a doutrina da Santa Ceia, a gente vai ver que aproximadamente menos de 1% da população brasileira tem condições de saber a correta doutrina bíblica sobre ela. Então, quais as igrejas no Brasil que ensinam a doutrina da Santa Ceia corretamente? Eu só conheço a igreja luterana. E isso, né, e com isso eu falo de IELB, algumas congregações da ISLB e algumas da Luterana Livre. Se a gente colocar em números, 1% da população brasileira vai dar um pouco mais de 2 milhões de pessoas. Juntando todos os membros dessas igrejas que eu mencionei, que ensinam a doutrina da Santa Ceia correta, a gente não chega nem em 1% dos brasileiros, né? É muito pouco. A conclusão disso, quando você recebe um visitante lá na igreja, as maiores chances, né, esmagadoramente, são de que essa pessoa não conhece a doutrina correta da Santa Ceia. Então, assim, é errado a gente supor que um visitante pode participar da Santa Ceia porque conhece a doutrina correta. E, além disso, mesmo se a maioria dos visitantes conhecesse bem a doutrina, só por amor, aquela minoria que não conhece, nós não deveríamos praticar a Santa Ceia aberta, porque nós sabemos pela palavra de Deus, né, escrito do apóstolo Paulo, que a gente vai mencionar depois, que quem não crê corretamente no que é a Santa Ceia, recebe para ela juízo e condenação. Pergunta e comentário sobre essa parte, sobre o segundo argumento. Vamos lá, pessoal, não fiquem tímidos. Se lembrarem de outra coisa que querem perguntar também, podem ficar à vontade. Jordano levantou a mão.
Tá, eu vou perguntar. A gente toma Santa Ceia, né, sabendo, enfim, né, de todo o benefício, enfim. E na época que eu fui confirmada, né, tinha um menino que fazia estudo confirmatório comigo, e ele tinha um problema mental, assim, né? Eu fico me perguntando, será que ele compreendeu bem, né? Como é que é para essas pessoas que são luteranas, né? Enfim, são cristãs, mas que não têm a capacidade, né, de discernir bem as coisas, assim. Essa pergunta é muito boa, essa é uma questão bastante interessante mesmo. Isso é algo que me preocupou bastante, porque eu tinha uma tia, ela faleceu em 2016, que tinha esquizofrenia num nível bem forte, e ela não entendia, né? Sendo bem sincero, ela não entendia o que era Santa Ceia, entre diversas outras coisas, né? A mente dela era de uma criança muito nova, assim, talvez menos de 10 anos, assim, né? Então, tem esses casos mesmo, né? E aí o que acontece? Igual aquela outra questão ali que o Alisson comentou, normalmente o argumento é a pessoa precisa compreender. Para compreender, ela precisa ser saudável mental. Tá, mas então, se for esse o argumento, pessoas que nasceram com deficiência não tem como compreender, significa que ela não pode tomar Santa Ceia? Ou será que significa que ela não pode nem crer em Jesus Cristo, porque ela não tem nem como crer, entender direito quem é Jesus Cristo, que ele pagou pelos pecados dela e que ela vai ser salva? Então, o que significaria isso? Que a pessoa já nasce condenada ao inferno? Não, né? Essa não é a doutrina luterana, né? Essa tem denominações cristãs que ensinam isso, né? Que a pessoa pode nascer já predestinada ao inferno. Mas não é o caso. Nós acreditamos que, apesar das limitações, né, que tem na mente da pessoa, na saúde da pessoa, a fé está acima disso. Deus pode sim criar a fé nela, fazer ela crer em toda a palavra de Deus, mesmo sem ter a razão desenvolvida, né, porque é algo sobrenatural, né? O nosso compreender as coisas é algo natural, faz parte aqui da nossa realidade natural. O crer, não, a gente crê em algo sobrenatural, aí está fora das nossas mãos, né? Aí está como é que eu vou dizer, tá na ossada de Deus, é a ação do Espírito Santo para resolver. A gente pode usar o mesmo argumento com as crianças, né? Criancinha que é bem pequena, e os pais levam na igreja e batizam ela. Ela tem zero capacidade naquele momento de compreender o que está acontecendo, porém, Deus diz, né, de forma clara, através de Pedro, acho que, se eu não me engano, o batismo agora salva vocês. Então, Deus está dizendo, né, o batismo salva. Então, ele cria a fé numa criança que ainda não tem a racionalidade desenvolvida para poder expressar, confessar a fé dela. Então, é algo maravilhoso. Eu considero, assim, que nesse aspecto, eu sei que no aspecto físico, né, da saúde da pessoa, ela é fragilizada, mas nesse aspecto, eu vejo a misericórdia de Deus de forma assim incrível, porque em se tratando de criança, no momento mais frágil da vida, Deus dá a salvação para a pessoa quando ela não tem a capacidade de entender e confessar a fé dela. E no caso de pessoas que têm deficiência, Deus dá a salvação para ela, mesmo com as consequências do pecado que causaram ali essa doença nela, sabe? Então, eu vejo nesse tipo de situação que uma pessoa com deficiência sim pode receber a Santa Ceia, inclusive minha tia recebia, e a gente acredita que pela fé ela está assim, recebendo o perdão dos pecados, vida e comunhão com Deus e salvação. Então, para mim, a misericórdia de Deus assim de forma magnífica, né? Certo, muito obrigada, pastor. Dando seguimento aqui, então, um outro argumento que eu trago, e bem simples, bem pequeno, né, ainda defendendo a Santa Ceia aberta, é aquele em que algumas pessoas afirmam que a proclamação do Evangelho é com a palavra de Deus e com os sacramentos. Tem pessoas que falam isso, ó, Deus ordenou para a gente proclamar a palavra dele, né, proclamar o Evangelho, e isso a gente faz com palavra e com os sacramentos, batismo e Santa Ceia. Mas aí existe um problema muito grande, porque isso não é verdade. Na doutrina luterana, a gente crê que desses dois sacramentos, né, batismo e Santa Ceia, só o batismo é para proclamação da palavra de Deus, a palavra de forma sacramental, né? A palavra unida à água. E é isso porque o batismo, ele gera a fé
nas pessoas, igual a gente comentou agora, né, no caso de uma criancinha, né? Ele gera a fé ali naquela criancinha. Então, realmente, isso é uma forma de proclamação da palavra de Deus. Mas a mesma coisa não acontece na Santa Ceia, porque a palavra de Deus não nos ensina que ela cria a fé nas pessoas. Mas o objetivo da Santa Ceia é fortalecer a fé que já foi criada anteriormente. Então, a Santa Ceia não é para proclamação do Evangelho, mas apenas para manter a fé nos que já são cristãos e que receberam o correto ensino da sua doutrina. Talvez tenha um aspecto de proclamação no sentido assim de mostrar para a pessoa o que está acontecendo ali, a pessoa, né, ter um interesse e buscar saber depois e aí acabar sendo convertida, estar criando a fé nela. Talvez num aspecto assim de exemplo, mas não que a Santa Ceia crie a fé nas pessoas. Isso realmente não faz parte da doutrina luterana. Beleza? Esse aqui foi o último argumento que eu trouxe. Como vocês puderam ver, pouquíssimos argumentos, tá? Eu considero argumentos simples para defender a Santa Ceia aberta, né? O melhor, né, entre aspas, assim, vamos dizer, o mais forte deles é aquele assim que diz que alguém poderia se sentir mal na igreja luterana ao visitar ela, porque falaram lá que é só para a Santa Ceia, só para as pessoas que são luteranas. Então, quem é de fora poderia se sentir excluído, né? Esse é o tipo de coisa que o pessoal fala também, né? Isso acontece não só no contexto de missão, mas em outros lugares. Mas aí eu vejo isso mais ou menos da seguinte forma, né? Imagina eu, Erickson, luterano, chego lá na igreja católica, né? Aí eu chego lá e falo assim, quero participar da Santa Ceia aqui, né? Da Eucaristia. Aí o pessoal olha para mim e fala, não, aqui é só entre nós, só quem são os membros da Igreja Católica. Aí eu saio da igreja e falo, detestei, não me senti acolhido, não me senti incluído, me senti excluído daqui, porque eles não me deixaram participar. Nossa, fiquei lá sentado no banco. Então, o meu argumento é que para eu me sentir incluído, eu preciso chegar numa igreja, ignorar completamente quais são as regras dela, as doutrinas daquela igreja e exigir que eles ajam conforme a minha vontade. É sério isso? É um pensamento muito arrogante. Meu Deus do céu, é muita arrogância, né? Convenhamos. Eu chegar numa outra igreja, porque independentemente se eu concordo ou não concordo com a doutrina daquela igreja, o que eu tenho que fazer é respeitar. Eles têm a liberdade de viver a vida deles e crer na doutrina deles conforme eles acreditam que é o certo, assim como nós também temos. Então, se uma igreja tem a doutrina da Santa Ceia de tal modo que acredita que é só para os membros dela, pelo fato de já terem sido, né, instruídos e tudo mais, bem instruídos, então, da minha parte, só resta respeitar, né? Eu participo lá da igreja e respeito. Por isso que esse argumento de que as pessoas podem acabar se ofendendo e se sentirem excluídas, eu acho um argumento muito fraco mesmo, né? Porque acho que por motivos óbvios, né? O Renan vai comentar. Agora eu vou fazer uma pergunta, assim, usar o exemplo dos colegas que se mudaram lá para o seminário, ou o meu exemplo que estou aqui no Paraguai, ainda conheço agora já conheço uma boa parte da congregação canadiana. Mas chegou o pastor Erickson no novo local de trabalho. Ele conhece 2, 3 pessoas que receberam ele na hora que a mudança chegou. Aí, no primeiro final de semana ele já vai fazer o culto, e o culto vai ter Santa Ceia. E aí? Como é que eu vou agir, né? Eu só conheço aquelas 2, 3 pessoas. O que eu faço? A minha opinião sobre isso é mais ou menos aquela que se aplica na mesma situação em que chega visitantes na igreja. Eu acho que isso é a minha opinião, né? Isso aí eu posso estar errado, né? Eu sei que tem pessoas que têm opiniões diferentes, já teve colegas da minha turma que já manifestaram isso. Eu sou da opinião que a função do pastor é dizer, olha, né, de forma bastante respeitosa, educada, todos que são membros da igreja, né, foram previamente instruídos, são bem-vindos à Santa Ceia. Aqueles que não são da igreja ainda, né, que são visitantes, mas que têm vontade de participar da Santa Ceia, a gente pede que não participe, né, espere e venha conversar com a gente depois do culto, que a gente vai explicar direitinho como é que faz para participar na Santa Ceia na nossa igreja e por que a gente trata ela assim com dessa forma e com tanta seriedade, por que é tão importante para a gente.
E aí, nesse caso, eu acredito que mesmo depois de avisar, se as pessoas ainda temarem e forem para a Santa Ceia, eu acho que não, vamos dizer assim, né? Ali nesse caso eu não ia ter como saber, né? Eu distribuiria para todo mundo que fosse lá. Agora, porque a pessoa já foi avisada antes, então ela está se responsabilizando pelo que ela está fazendo e vai receber as consequências disso, né? Agora, no caso de visitante que eu sei que é um visitante que, né, não deveria estar recebendo ali a Santa Ceia, eu afirmaria, faria, né, do mesmo jeito, diria aquelas coisas ali, mas eu ia chegar para o pessoal e se eles chegassem lá e pedissem, eu daria. Eu acho que se eu recusasse a dar, isso geraria um problema ainda maior, porque depois de avisar, né, depois de falar, eu acredito que a pessoa já tem tudo que ela precisa para tomar a decisão com mais sabedoria. Se ela resolveu ir lá receber juízo e condenação na Santa Ceia, é triste, mas eu acho que ali, no meu caso, eu acredito que eu já teria feito a coisa da melhor forma possível. Mas, novamente, essa é a minha opinião, né? Pode ficar à vontade, pode falar. Aqui nem sei mais mexer nesse trem. Boa noite, gente. Eu queria escutar um pouquinho do... Como tu disse, Erickson, isso é uma opinião tua, né? Uma posição tua. Eu queria escutar um pouquinho da posição também do pastor Renan, né? Porque cada um vai ter uma interpretação, né? E a gente vê isso costumeiramente no culto. A pessoa ouviu tudo isso, essa explanação do pastor antes da Santa Ceia, ainda assim ela não saiu da fila, né? E eu já escutei várias versões de diferentes pastores, né? E eu queria ouvir qual é a reação do Renan também, do pastor, se já aconteceu isso e qual a posição dele. Obrigado por me colocar na jogada aí. Bom, a minha situação a minha opinião é parecida com a do Erickson, mas já aconteceu coisas de chegar na minha frente pessoas que eu não conhecia, mas que eu já tinha ouvido falar histórias. Por exemplo, no meu estágio, chegou uma senhora junto com a sua irmã. A irmã era da IELB e a senhora da ISLB. Chegaram no altar para receber a ceia. E aí eu fiquei preocupado, assim, eu realmente não soube o que fazer, eu entreguei, assim, constrangido. Quando no final orei pedindo a Deus misericórdia no dia do juízo, mas lá na frente chegou diante de mim, mesmo tendo sido instruída previamente a não participar, aí eu realmente não sei o que fazer. Se for um caso de pecado manifesto, como eu falei antes para o Alisson, a situação assim, aí é mais fácil negar. É mais fácil pedir, não é o momento de receber a ceia. Sei que tu está buscando o perdão e a reconciliação com Deus, mas nesse momento tu primeiro precisa corrigir a sua vida pecaminosa. É isso que a gente começa pedindo no culto, né? Então, aí é mais fácil, mas diante do desconhecido fica bem mais difícil tomar uma decisão. Tem colega da minha turma, né, pastores agora, que disseram assim que são da opinião de não dar a Santa Ceia, sabe? De pegar e pular, passa pela pessoa e vai dar o pão e o vinho para quem está do lado, sabe? E então, realmente, né, igual o Alisson comentou ali, tem diferenças, né, nas opiniões, na forma de agir. E eu acho que essa diferença de pensamentos é justamente porque a gente não tem uma fórmula detalhada, né? Então aí a gente acaba tendo que fazer da forma como a gente acha melhor. Uma outra questão ainda sobre isso, né, antes de continuar aqui, que também vale a pena destacar. Eu pensei nisso e o meu orientador foi o professor Bus, né? E ele me deu uma resposta, né? Aí eu
levantei a seguinte situação, que para mim é a situação que eu consegui pensar mais difícil envolvendo a Santa Ceia. Um cara que é casado com a mulher da Igreja Católica. Ele, por desgosto e problemas que teve na Igreja Católica, parou de ir e resolveu frequentar a Igreja Luterana. Frequentando a Igreja Luterana, ele ficou apaixonado pela teologia e resolveu que queria fazer a profissão de fé. Fez tudo, era um cara dedicado, entendia, falou que descobriu o evangelho de uma forma como ele nunca tinha ouvido antes e ficou fascinado, né? E ficou louco para tomar a Santa Ceia. Na hora de concluir a profissão de fé, o pastor chegou para ele e falou: então, beleza, vamos concluir, aí no dia lá da profissão de fé você vai tomar a primeira Santa Ceia, né? Sua primeira Santa Ceia aqui na igreja. Vai ser sensacional. Aí o cara fala: então, pastor, eu não vou poder fazer isso. Ué, mas como assim? Você chegou até o final e não vai passar para a nossa igreja agora? Ele falou: não posso. Porque a minha esposa, ela tem uma questão muito forte que ela acredita que só os membros da Igreja Católica vão ser salvos. Está na doutrina da Igreja Católica, né? Quem não é da Igreja Católica, não está no corpo de Cristo, não vai ser salvo. Então, se eu fizer isso, eu vou ter um problema terrível na minha família e, olha, eu posso até acabar com o meu casamento, eu não posso fazer isso. Então, percebe que é uma situação extremamente complicada. E aí, o que o pastor faria nessa situação? Abriria uma exceção para ele? Eu questionei. No meu entendimento, a princípio, que eu falei com o professor Buzo, eu disse: olha, para mim, talvez deveria abrir, porque ele já tem os pré-requisitos, que é crer no que é corretamente a Santa Ceia, sabe? Ele ainda não é membro da IELB oficialmente, mas, na verdade, ele é membro do corpo de Cristo e vai ser salvo, porque ele crê corretamente. E aí o professor falou: pois é, mas aí isso poderia trazer umas consequências complicadas. Porque quando a gente abre uma exceção, a gente abre um precedente. O que os outros membros falariam? Como assim para ele, que ainda não é luterano, pode ser? Que tipo de problemas seriam gerados a partir disso? E realmente poderia, dependendo da congregação, poderia gerar problemas bem complexos, né? Então, o que fazer nessa situação, né? O bom é que o cara pode continuar participando da igreja, né, sem receber a Santa Ceia, ele vai ser salvo, né? Ele está ouvindo o evangelho da salvação, né? O meio da graça, a palavra de Deus, está chegando até ele, né? Então ele vai ser salvo, mesmo que por essa questão complexa ele não receba a Santa Ceia, né? Agora, e se ele não quiser? E se ele quiser receber a Santa Ceia, mas não puder passar para a igreja, sabe? Como é que a gente ia conseguir solucionar um problema desse? Eu realmente até hoje não tenho respostas, né? É uma situação assim que eu acho que a gente deveria analisar, né, de perto, e é uma situação que pode acontecer, né? Não exatamente dessa forma, mas assim, com impedimentos desse, que o cara é praticamente um luterano, né? Na fé, ele já é um irmão na fé, mas crê exatamente igual a gente, mas por algum motivo ele não pode oficialmente fazer parte da igreja, sabe? Então, acho que é algo assim, uma situação também bem complexa, assim, que vale a pena levantar aqui. Tá, mas nesse caso, então ele passaria o resto da vida sem participar da Santa Ceia. Pois é. Não participaria na Igreja Católica, porque saberia que a doutrina é errada. Sim. E no que isso implicaria daí na vida dele? Pois vamos dizer assim, ele estaria recebendo o meio da graça, pela palavra de Deus ainda ia estar recebendo, né? Então, a Santa Ceia é mais um, né? E às vezes acontece de a pessoa estar numa situação em que ela não consegue receber a Santa Ceia, né? De vez em quando acontece por problemas de doença e tudo mais, mas ainda assim a pessoa, tem gente que passa anos, né, sem receber a Santa Ceia porque tem vamos dizer assim, uma força maior impedindo, né? Então, a implicação para a vida desse cara, olha, eu sinceramente olho com misericórdia. Eu acredito que por a intenção dele ser manter o matrimônio que está de acordo com a palavra de Deus, sabe? Não causar um escândalo para a esposa dele, que nesse caso, né, seria alguém que a gente pode caracterizar com uma mente um pouco fraca em relação, a consciência um pouco fraca em relação a isso, né? Isso ia ser bom, sabe? A atitude dele é boa de preservar o casamento e, ao mesmo tempo,
tá ali na igreja luterana acreditando que aquela é a pura e santa palavra de Deus, sabe? Então, eu não sei o que eu faria se acontecesse comigo, né? Mas eu acredito que na implicação prática na vida dele seria que ele continuaria salvo. Certo. Eu tenho mais uma dúvida quanto a isso. Mas ele não estaria agindo errado, sabendo que a Santa Ceia, digamos, a Santa Ceia da forma correta está na Igreja Luterana, e mesmo ele sabendo disso, ele não procurar a Santa Ceia? Olha, é porque assim, o desejo de participar da Santa Ceia com certeza ele teria, né? Igual nesse exemplo que eu usei, ele desejaria participar, né? O problema seria a questão burocrática, vamos dizer assim, né? Porque para participar da Santa Ceia na nossa igreja, ele tem que ser um membro, né? Ou seja, o nome dele tem que estar lá. Então, como é que a gente faria isso, né? Ia fazer um negócio meio clandestino, sabe? Eu acredito que ele estaria tranquilo em relação a isso, mas esse é o meu pensamento, né? Eu acredito que estaria tranquilo. Sim. O Christian, acho que quer fazer algum comentário. Não, eu queria perguntar sobre isso que o pastor está falando, né? Do exemplo que ele tinha dado, né? Então, de uma certa força maior que o colocaria na situação de ter que escolher entre não ir na Santa Ceia, né? De fato, não ir na Santa Ceia ou abandonar a família, né? Ele falou ali em caso de separação, algo do tipo assim, algo muito pesado, né? Mas eu me recordei assim, né? Eu lembrei da passagem do Nosso Senhor dizendo assim que no momento que ele estava falando com o pessoal não queria ir por causa que tinha lá que sepultar ainda o pessoal. E daí Nosso Senhor diz, deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Um sentido bem simples dessa passagem, claro, assim, né? É de que a coisa, mesmo que a família seja muito importante, o amor a Deus supera tudo isso. Ou seja, há uma escala de valor aí, né? Ir para Santa Ceia, de fato, acho que estaria num valor acima da própria família, né? Então, ok, eu vou. De que vale ganhar tudo isso se perdesse a alma, né? Me parece algo bem complicado, assim. Acho que na escala de valor, talvez estaria num patamar acima, né? Até mesmo, de fato a separação, né? Como no exemplo, né? Mas o que o senhor diria, assim, pastor? O que eu acho interessante, assim, realmente tem essa questão, né? Se você tiver que escolher entre um ou outro, né? Família ou Deus, é Deus, né? Não tem o que fazer. Mas nesse caso da Santa Ceia ali, eu não acredito que se trata de uma escolha, sabe? Você não ao não participar da Santa Ceia para preservar a família, eu não acredito que a pessoa estaria deixando de escolher a Deus, sabe? Porque ela continuaria tendo fé e continuaria recebendo a palavra de Deus, né? Continuaria através do sermão, as leituras bíblicas, ainda ouvindo a palavra de Deus, tendo a fé fortalecida. Então, eu acho, né? Esse é o meu pensamento, né? Mas é a opinião também, né? É que nesse caso não seria aquela situação da escolha, né? Entre Deus e a família. Eu acho que ali seria uma situação bastante complexa de arrumar algum tipo de equilíbrio dentro das possibilidades. Como diz o professor Nervas, né? Às vezes a gente tem que escolher dos males o menor, né? Então talvez fosse algo do tipo, sim. E Pastor Renan. tem importante, né? Aquela passagem ela é impactante, mas ela tem o seu contexto. Só que tem outro contexto, já que a gente está no Dia Internacional da Mulher, que é justamente da esposa que é cristã de um marido pagão, lá na carta aos Coríntios. E o que Paulo fala, né? Que ela testemunhe, que ela viva a sua fé para que o marido seja salvo. Então, o testemunho em casa precisa continuar. Então, a vida da outra pessoa, a vida eterna da outra pessoa continua em jogo. Então, é necessário que o marido, que está sendo colocado por Deus naquele local para que a palavra da verdade chegue a mais corações, cumpra seu papel de cristão e testemunhe a palavra.
Muito bem lembrado, né? Esse é um ótimo texto, né? Depois que a pessoa está casada, o ideal é realmente tentar manter o matrimônio o máximo possível, né? Com todas as forças, né? Divórcio só, como diz o professor lá, acho que é o Vart, só em caso de reconhecer derrota, né? Então, eu sou dessa linha, assim, de tentar manter realmente. Acho que o senhor pode ir dando segmento, já para daqui a pouquinho a gente já indo para os finalmente. Beleza, vamos lá então. Bom, então agora vamos entrar na Santa Ceia fechada. Eu usei basicamente o texto do autor Jeffrey Gibbs, que ou era um professor do nosso seminário lá dos Estados Unidos, em St. Louis, né? E eu vou trazer bastante coisa dele aqui. Então, vamos se aprofundar um pouquinho mais sobre como a gente realiza essa prática da Santa Ceia, da comunhão fechada na Igreja Luterana. Bom, em primeiro lugar, então, eu vou destacar algo que o Jeffrey Gibbs diz e que é muito importante. Ele diz que nós só podemos usar como fundamento da doutrina da Santa Ceia aqueles textos que falam da Santa Ceia. Está lá em 1 Coríntios, nos capítulos 10 e 11, tá? Depois, quem quiser dar uma olhada ali com mais atenção pode ver. Isso sim pode parecer óbvio para a gente no primeiro momento, mas ele destaca isso porque algumas pessoas tentam usar textos que não falam da Santa Ceia para justificar a prática da comunhão aberta. E aí nós cometemos um erro quando a gente faz isso, porque fazendo assim seria possível distorcer quase qualquer doutrina bíblica, simplesmente tirando o texto do seu contexto original e colocando ele em outro contexto, mesmo que seja dentro da Bíblia. Isso também é uma distorção do sentido original do texto, né? Então, isso é a primeira coisa importante que o Gibbs fala que eu queria destacar. E o outro ponto é que quando nós celebramos a Santa Ceia da forma correta, nós estamos em comunhão com todas as pessoas ali da igreja participando dela. Inclusive, falando da Santa Ceia, o apóstolo Paulo diz que os cristãos não podem participar de momentos de sacrifícios de alimentos a deuses falsos. E isso por causa da comunhão, olha só que coisa curiosa, né? Da comunhão que existe com os demônios quando se participa de um ritual desse, de sacrifícios, né, de carnes e alimentos para, né, demônios. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 19 a 21, caso alguém queira conferir depois. E assim também fica óbvio que cristãos não podem participar, pessoas que não são cristãos não podem participar da comunhão na Santa Ceia, né? Assim como cristãos não podem participar da comunhão com os demônios, não cristãos também não podem participar da comunhão na Santa Ceia. A comunhão no corpo e sangue de Cristo é somente para os cristãos, beleza? Então essas aqui são duas coisas iniciais que eu quis trazer a respeito disso, que eu achei bastante importante, tá? Bom, outra característica da Santa Ceia que Deus nos ensina na sua palavra é que as pessoas que comem o pão ou bebem o cálice do Senhor indignamente, como a palavra que o apóstolo Paulo usa, são réus do corpo e sangue do Senhor. E sobre isso, o Gibbs diz que quando a pessoa faz isso, ela se torna culpada de pecar contra o corpo e sangue de Cristo. Ou seja, contra o sacramento em si mesmo. Tomando o sacramento, né, recebendo o sacramento indignamente, a pessoa se torna réu do corpo de Cristo. Ela se torna culpado de pecar contra o próprio sacramento. É um pecado contra a Santa Ceia. Muito interessante essa linguagem do apóstolo Paulo. Né? E comer e beber indignamente, nesse caso aqui da Santa Ceia, significa falhar em discernir o corpo de Cristo, que também é uma expressão que aparece no texto, né? Tem que discernir o corpo de Cristo. Como diz o Paulo lá em 1 Coríntios 11, 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, não discernir o corpo de Cristo significa não crer o que ele é, de fato. Né? Não crer o que é, de fato, a Santa Ceia. Significa não tratar a Santa Ceia como aquilo que Deus diz que ela é, né, na Bíblia. Sendo assim, participar da Santa Ceia sem crer no que ela é
tendo um entendimento errado a respeito do que ela é, traz juízo para si mesmo. E para crer corretamente no que a Santa Ceia é, somente tendo aprendido a doutrina correta de Deus sobre ela. Um outro ponto importante a se destacar é em relação aos cristãos que receberam o correto ensino da palavra de Deus sobre a Santa Ceia, mas que não estão mais praticando ela corretamente, como é o caso dos coríntios ali que vocês vão ver, no texto em que o apóstolo Paulo trata sobre a Santa Ceia com eles. E no caso dos coríntios, eles tinham distorcido o sentido da Santa Ceia. Eles fizeram no lugar da Santa Ceia grandes refeições. E acontecia que pessoas mais ricas comiam muito, porque tinham dinheiro para comprar comida. As mais pobres não comiam quase nada. E isso gerou confusão, divisão entre eles. Né? Divisão a expressão que usa lá no texto. E aí vem uma questão muito importante. Não existe espaço para briga entre cristãos. Talvez para muita gente isso é óbvio, mas eu vou dizer que eu já vi na minha congregação de origem pessoas que achavam, com aquele ali não dá, não quero saber, briguei, mas vida que segue, vamos lá seguir, sabe? Então, obviamente, Deus também não aceita briga de cristão com pessoas que não são cristãs, né? Mas a gente tem que estar em paz com todas as pessoas naquilo que depende de nós, é o que Deus nos ensina. Mas nesse caso dos coríntios, ele está falando de membros de uma mesma igreja. E aí, quando aconteceu lá do pessoal da mesma congregação, né, deles brigarem, do pessoal de Corinto, o apóstolo Paulo disse que eles não deveriam receber a Santa Ceia até consertarem 2 problemas que estavam acontecendo na igreja deles. Ele não fala dessa forma, olha, não recebam a Santa Ceia até isso. Ele fala de uma outra forma, mas essa frase que eu acabei de dizer é uma implicação lógica que o Gibbs traz a partir do que está escrito no texto. Então tá, né? Aí 2 problemas que estavam acontecendo na igreja e que eles não deveriam receber a Santa Ceia até, né, resolverem isso, consertar esses problemas. Primeiro problema, voltar a tratar a Santa Ceia como aquilo que Deus diz que ela é, e não como aquelas refeições gigantes que causavam divisão. Esse é o primeiro problema. Por isso que Paulo cita as palavras da instituição. Ele cita um problema e quando ele vai dizer, fala assim, sabe qual é a solução? Eu estou passando para vocês aquilo que Jesus me passou. O que ele me passou? Na noite em que foi traído e foi mais. E aí vai, sabe? Todas as palavras ali da instituição. Ele cita as palavras da instituição da Santa Ceia. Essa é a solução. Trate a Santa Ceia como aquilo que Deus diz que ela é. Ok? E não como isso aí que vocês estão fazendo agora. Isso aí não é a Santa Ceia. Tanto é que vocês estão com problemas aí, né, entre vocês. E o segundo problema, examinar a si mesmos, né, sobre o erro que eles estavam cometendo, o pecado contra os irmãos da igreja. E isso tudo fundamentado numa coisa muito específica, na palavra de Deus. Eles deveriam examinar a si mesmos conforme os critérios estabelecidos por Deus. Em outras palavras, essa é uma forma de dizer que eles deveriam confessar os seus pecados e receberem o perdão de Deus e do próximo, com o qual houve uma confusão antes de participar da Santa Ceia. O pastor Renan citou antes ali a respeito da confissão dos pecados e da absolvição que a gente recebe, né? Isso tem uma implicação importantíssima. Eu não vou mencionar isso no estudo de hoje, eu deixei fora, eu menciono no artigo, mas eu não trouxe hoje porque fica grande, mas ele... historicamente, na liturgia, né, dos primeiros séculos, lá dos cristãos dos primeiros séculos, tinha uma questão muito importante em que a pessoa, na confissão e absolvição, ele não levava pecados para a Santa Ceia. Isso era visto como tentar tornar impuro a pureza da Santa Ceia, a pureza de Deus na Santa Ceia. Então, precisa ser resolvido antes, né? Então, por esse motivo, não tem espaço para briga entre os cristãos, especialmente de uma mesma congregação. A atitude correta do pastor nesse tipo de caso, conforme Lutero orienta, é não dar a Santa Ceia para as pessoas que se recusarem a confessar o pecado e pedir perdão a Deus e ao próximo com o qual ele errou. Assim, quando acontecer de ter um problema lá na igreja entre 2 pessoas, né, ou mais, antes delas receberem a Santa Ceia novamente, elas devem resolver uma com a outra o seu problema. E só para concluir esse raciocínio, o pecado que acontece quando as pessoas não resolvem o seu problema e vão para a Santa Ceia mesmo assim, é que elas estão ignorando o real propósito do sacramento, que é
manter unido os membros do corpo de Cristo. Isso é interessante, né? Ou seja, manter o povo cristão em unidade, em amor e paz. Imagina o povo cristão brigando. Isso não faz sentido, né? Isso não está previsto na palavra de Deus e na vida santa. Se esse é o objetivo da Santa Ceia, como diz o Gibbs, como é que eu poderia ir para a Santa Ceia se eu não estou em paz com meu irmão na igreja? Se existe algum tipo de divisão na igreja, não tem como. Seria ignorar o propósito da Santa Ceia de manter a unidade do corpo de Cristo. Bom, e agora, para encerrar essa parte, eu vou citar um texto diretamente do artigo que eu achei muito proveitoso, né, que eu acho que vale a pena, e a gente já vai encerrar o estudo por aqui, tá? Aí você fica aberto para vocês comentarem e fazerem perguntas. Bom, a situação é a seguinte: existem momentos na vida da congregação que são livres de conflito entre os membros. Mas o Gibbs pergunta, né? Quando acontece de existir problemas lá entre membros de uma congregação, a gente deveria simplesmente continuar comungando junto, deixando as divisões causarem a sua destruição espiritual e assim trazer o julgamento de Deus? Paulo diz que isso aconteceria caso os coríntios continuassem comungando indignamente. Ele diz isso lá no versículo 29. Então, ele fala que isso causaria a nossa destruição espiritual, né, o Gibbs diz. Ele continua: ou o pastor não deveria, ao invés disso, propor que os envolvidos nas partes se abstenham do sacramento até que as divisões sejam removidas através do arrependimento e mútuo perdão entre os membros da congregação. Ele também questiona. Ele também fala sobre a relação com os cristãos luteranos com aqueles cristãos que são de outras igrejas, outras denominações, né? O texto aqui que nós estudamos, o texto bíblico, ele não traz esse problema diretamente, até porque naquela época não existiam outras denominações. Mas o texto fala sobre isso assim, ó: examinem a vocês mesmos e não permitam divisão entre si, através da qual vocês pecam uns contra os outros. E aí ele diz que rapidamente a questão é apresentada. As diferenças, né? Ele fala para resolver as diferenças. Então, as diferenças entre as denominações cristãs, será que elas realmente importam? Será que elas são causa de pecado um contra o outro? Aí ele pergunta, né? Será que faz a diferença que a ELCA, para quem não conhece, é uma igreja luterana lá nos Estados Unidos, que não é a nossa, e é uma igreja que está mais relacionada com a ISLB, assim, tá? Então, ele pergunta, será que faz diferença que a ELCA parece ter uma doutrina diferente, por exemplo, da Escritura Sagrada, da comunhão da igreja, até do próprio ministério? Será que isso faz alguma diferença, que eles têm essa doutrina diferente da nossa? E ele diz, né, estou mencionando só algumas diferenças óbvias, tem outras diferenças ainda de doutrina. Ele continua perguntando, importa se uma igreja nega o poder salvador do batismo? A gente acredita que o batismo salva. E ele pergunta, essas divisões importam? Tem igrejas que acreditam que o batismo não salva, né? Não é tudo isso que a gente diz. Elas deveriam nos prevenir de comungar uns com os outros. É isso que o autor questiona. Até que as divisões sejam removidas, será que essas diferenças deveriam impedir que a gente participe juntos da Santa Ceia? Ou seja, se um visitante cristão de outra igreja chegar na nossa, essas diferenças devem impedir que ele participe da nossa? Ele diz que a resposta parece relativamente clara quando ele diz assim: essas questões foram importantes para Paulo, então elas também deveriam ser importantes para nós. Em outras palavras, o autor está dizendo que é melhor, conforme nós aprendemos do texto bíblico, não tomarmos juntos a Santa Ceia até que as nossas divisões ou diferenças sejam resolvidas, né? Nós e cristãos de outras denominações. E aí, para concluir o estudo, né, falando sobre a nossa realidade brasileira na prática, vou até perguntar, se alguém quiser comentar, se quiserem fazer outra pergunta ou outro comentário também não tem problema, mas eu vou perguntar: quais igrejas no Brasil não possuem diferenças de doutrina e podem celebrar juntos a Santa Ceia conosco, né, luteranos? Quantas igrejas a gente pode ignorar isso? Né? A gente pode dizer assim, tranquilo, com aquele grupo de cristãos ali a gente pode tomar a Santa Ceia junto. Nenhuma? Eu acredito que nenhuma. Oficialmente, nenhuma.
Eu sei que, por exemplo, na ISLB, existem pastores que são luteranos ortodoxos e que poderiam tranquilamente ser pastores da nossa igreja. Eu já ouvi muitos, assim, que são da ISLB. Então, na igreja dele, muito provavelmente, ele, né, é quase certo, assim, que ele ensina a doutrina da Santa Ceia corretamente. Eu não sei se daria para ter comunhão da Santa Ceia com eles, porque eles fazem parte de uma outra denominação e tem toda aquela questão, né, da confissão pública daquela denominação, então eu não sei. Mas vamos dizer assim, com eles, com essas congregações específicas, nós teríamos mais afinidade, né? Além disso, vai ter algumas igrejas da Luterana Livre, que também tem pastores muito bons e que ensinam a doutrina corretamente, sabe? Mas oficialmente, vamos dizer assim, IELB e alguma outra organização religiosa, eu acho que nenhuma, eu não conheço, realmente nenhuma. Se vocês pesquisarem, a IELB, ela faz parte de um grupo de igrejas que muitos de vocês aí devem conhecer, que é International Lutheran Council, que é Conselho Luterano Internacional, ILC. Se vocês botarem isso no Google, vocês vão achar o site deles e ali vocês vão ver todas as igrejas no mundo que a gente tem comunhão de púlpito e altar. Nessas igrejas, você pode entrar e tomar Santa Ceia, cara. Tipo assim, levando em consideração que eles estão ensinando corretamente a palavra de Deus. Essas nós temos. E aí, só que, por exemplo, a ISLB, ela faz parte da Federação Luterana Mundial. E aí eles têm outra visão. Não é mais aquela visão da reforma que nós mantemos como sendo importante e correta, né? A visão correta da palavra de Deus. Então, as igrejas livres, por exemplo, não, né, elas não, acho que não participam de nenhuma, acho que até por isso tem o nome livres, né, não fazem parte de nenhum grupo desse, elas são meio que mais assim, tem um aspecto mais congregacional, né, são meio bastante independentes assim. E então, realmente, eu acho que não sobra nenhuma igreja no Brasil. Pode ser que tenha, eu não estou sabendo, mas eu acredito que não sobra nenhuma. Não sei se o pastor Renan lembra de alguma. Eu nem sou pastor no Brasil. Boa forma de responder, Renan. Mas aí, ó, se quiser ir em alguma outra igreja poder receber a Santa Ceia, Paraguai ali, pastorzão Renan, tá liberado. Só tem que pedir permissão pro pastor Renan. Mas gente, podem ficar à vontade para fazer comentários e perguntas aí, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar ela aí e o pastor vai tentar responder. E se não houver, a gente vai encerrando, então. Bom, então... tem uma pergunta? Pode falar. Que dia vai ter a reunião? A próxima reunião é no dia 22, às 8h15. Agora as reuniões serão de 2 em 2 semanas. Obrigado. De nada. Bom, esse era o aviso até que eu ia passar, que agora a gente optou por fazer de 2 em 2 semanas as reuniões. Então, a próxima é dia 22. O Christian vai tirar um print, daí se todo mundo puder abrir a câmera aí, daí eu conto até 5 e o Christian tira o print. E depois eu vou pedir... diga. Eu e a Jordana, a gente está tomando um vinho aqui e a Jordana falou uma coisa muito interessante, assim, achei engraçado. Se o pastor Renan aqui consagrar o nosso vinho aqui, por exemplo, existe essa consagração por Wi-Fi, né? Porque por outras igrejas, né, eles abençoam a água pela oração. Eu não sei se agora nessa época de pandemia, 2020, 2021, não aconteceu também isso, né? O pastor oficiando o culto lá da igreja, nesse ritmo online, e ele dizendo para o pessoal em casa botar num copo um vinho e um pãozinho lá e ele consagrar lá da igreja. Pode isso, pastor? Você sabe que levantaram essa questão, eu não lembro em que ano que foi na nossa turma.
Eu acho que era uma situação assim, tô lembrando vagamente, uma situação que um membro da nossa igreja estava num outro país que não tinha igreja luterana. E aí alguém perguntou se ele poderia botar o pãozinho, vinha ali na frente da câmera e o pastor, né, botar a mão assim, vai lá, né? Eu só não sei se o delay não ia atrapalhar a consagração, né? Não, é brincadeira, né? O que foi falado assim, né? Nesse tipo de caso, acho que foi até o professor Neves que comentou isso em aula, se eu não me engano, que é melhor a gente ficar com aquilo que a gente já sabe e sabe aquela questão que eu comentei da pessoa continuar recebendo a palavra de Deus por um meio que não é a Santa Ceia, né? A graça de Deus pela palavra dele, né? Então a pessoa continuaria dessa forma, né? Aí o pastor, o professor, ele achava assim que seria uma questão muito inovadora, assim, sabe? E eu vou dizer que eu sou dessa linha também. Graças a Deus, tem mais formas da pessoa receber a graça dele, né? Senão a gente ia estar em uma situação complicada. E tem mais um detalhezinho importante, né, que a Santa Ceia ela é para o momento de culto, né? Então, vamos manter a Santa Ceia dentro do templo ou na medida do possível, né? Claro que tem alguns casos de Santa Ceia nos hospitais e tudo mais, mas a rigor a Santa Ceia fica dentro do templo. Eu não sei quem é que tinha me comentado isso. Acho que foi até o pastor Wilson aqui, que no começo da pandemia até tinha levantado essa questão, né, sobre a Santa Ceia em casa, mas que a IELB não tinha aprovado isso de fazer os cultos online e fazer a Santa Ceia em casa, porque acho que até na editora Concorde, se eu não me engano, tem uns copinhos assim que vende com um potinho da hóstia e do vinho, né? Mas a IELB não tinha aprovado. Eu acho que foi o pastor Wilson que tinha comentado isso. Realmente, eu nem sabia que tinha surgido isso aí no início da pandemia, interessante. Mas os copinhos ali é tipo um kit, né, que eles vendem, que é para você levar ali, né, em menores quantidades, normalmente para essa situação que o Renan falou, de pessoas que estão hospitalizadas, né, ou então idosos dentro de casa que não conseguem mais sair, né, então eu acho que para esse caso aí tudo bem, eu acredito, né, agora realmente fazer online assim, né, ia ser um negócio bem diferente, né, o pastor não estar presente seria muito, muito curioso. O Christian perguntou sobre a bênção, né? A bênção eu já entendo assim que já está como não é um sacramento, né? Como é no campo da palavra de Deus, aí é a mesma coisa que o sermão, né? Tem o mesmo efeito do sermão, né? E da leitura bíblica, que o cara tá lá do outro lado da tela ouvindo, né? E lendo e né? Ouvindo, né? E tá realmente aprendendo, tendo o Espírito Santo agindo nele. Eu acredito que vai nessa mesma questão por ser a palavra verbal de Deus e não sacramental, né? Eu sou da opinião contrária. A bênção, a absolvição, a Santa Ceia são performativas, né? Então, teoricamente, publicamente, a gente não deve anunciar, né? Agora, no final a gente pede a bênção em conjunto, beleza, aí cada um está pedindo para si. Agora, alguém fazendo o sinal, isso é um pouco mais controverso. Interessante. No estágio eu nem questionei a respeito disso, né? Como no nosso estágio, né? Foi em 2020 e aí eu estava aí perto do distrito, aí no distrito em São Lourenço do Sul, né? Nos cultos gravados a gente simplesmente pegava e fazia, né, como se fosse presencialmente, com a única diferença, né, virado para a câmera e com a única diferença que é sem a Santa Ceia, mas a bênção, né, com a mão assim, alguém até tirou um print de mim e começou a postar nas redes sociais, aí tá eu lá com a mão assim, do lado da câmera, né, aí, né, o que o pessoal vai falar? Nem espalha muito isso aí não, Renan, senão o pessoal vai começar, o que esse cara tá fazendo lá? Mas acho que é isso, então. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer. Senão a gente já se prepara para a oração e para o print.
Eu vou tirar o print aqui, só vou esperar desaparecer o Passou chat. uma moto aqui, desculpa. Acho que a Luísa... Espera aí. Vou dar 3 segundos. Tem que sair o troço ali. Pera. Deu certo? Vamos ver. Deu certo. Aí. Beleza, valeu. Nos dirigir em oração. Ô, Alisson, tu tá travando. Diga. A internet aqui tá péssima. Tá travando. Não acontece. Tenta falar de novo. Tá. O print deu certo, né? Só para ter certeza. Tá. Sim. Então, se o pastor Erickson puder nos dirigir em oração. Claro, claro, vamos orar sim. A gente faz uma oração e aí depois a gente faz a bênção também, tá? Cada um pode fazer aí. Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, obrigado pela bênção inigualável de nos conceder a salvação completamente de graça. Obrigado por nos conceder a sua graça por tantos meios maravilhosos, como na sua palavra, no batismo e na Santa Ceia. Faça com que o seu Espírito Santo trabalhe em nossa mente e coloque em nosso coração a fé firme naquilo que o Senhor ensina na sua pura e santa palavra a respeito da Santa Ceia. Faça com que cada vez que nós formos para a Santa Ceia, nós tenhamos em mente que estaremos recebendo o seu verdadeiro corpo e sangue sob o pão e o vinho, para o perdão dos nossos pecados e, consequentemente, para a vida em comunhão com o Senhor e também a salvação, a vida eterna. E em todos os momentos na vida que acontecer de nós duvidarmos ou não darmos a devida atenção ao seu santo sacramento, pedimos que nos traga novamente. Coloque em nós novamente o pensamento e a fé no que é a Santa Ceia, conforme o Senhor ensina, de modo que nós possamos dar a devida importância, de acordo com a santidade que ela possui. Assim, nós pedimos e também agradecemos por todas as suas bênçãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito obrigado, pastor.